O Internacional deve ter um time misto para enfrentar o Juventude agora no final de semana lá em Caxias do Sul pela última rodada do Campeonato Gaúcho, a fase classificatória do estadual. E enquanto isso, Rocher pode passar por cirurgia para corrigir o problema na costela. E lá na Alemanha, a primeira ou a grande exigência do Werder Bremen para liberar Rafael Borré agora ainda na janela de transferências do Brasil. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante. Já teve treino nessa quinta-feira, logo após a chegada da delegação desde Alagoas. Algumas definições, algumas questõezinhas ainda que vão ser avaliadas ou reavaliadas nessa sexta-feira e tem muito pra gente tratar aqui nesse conteúdo. Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ó, e deixa teu like. Chega junto, porque tem muita coisa legal que a gente tá fazendo nesse ano, né, nessa temporada de 2024. Os 2 primeiros meses aí em termos de inscrição tá bom demais e a gente tem nossa meta, né? Nossa meta, 50 mil inscritos lá em dezembro. Eu acho que a gente bate, vamos continuar se puxando. Eu com os conteúdos e vocês com as parcerias aqui de vocês, com os likes e as inscrições. Compartilha também, né, que sempre é bom. E a KTO tá te esperando, não te esquece disso. O cupom VOZES te dá, o cupom VOZES e o cupom Ernest também, né, te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito lá a partir do teu cadastro, beleza? Ó, o treino da manhã foi um treino regenerativo, né, para quem jogou e também até mais para soltar os jogadores, né, que encararam uma viagem longa até Alagoas, também encararam, né, uma classificação na estreia da Copa do Brasil diante do Asa de Arapiraca, 2-0, e agora então vai o Inter trabalhando o seu desenvolvimento, até mesmo do planejamento, né, porque amanhã ainda tem um treino para definir quem vai, quem não vai para a Serra, Caxias do Sul, no sábado, 16 horas e 30 minutos, para enfrentar o Juventude pela última rodada do estadual. A fase classificatória basicamente não interessa mais para o Inter, se a gente for olhar que o Inter já é o primeiro, depois o Grêmio, e aí os demais, então, agora que se virem, né, e briguem para saber quem vai ser o adversário de cada um da dupla. O Juventude precisa vencer, né, para continuar ali entre os 4 primeiros, e aí ganhar a vantagem, né, ter a vantagem assim como o Inter, né, e o Grêmio de definirem em casa, claro, isso depois, né, ainda tem a continuidade, vale pontos, né, as quartas de final, as 2 partidas da semifinal também. Beleza? O Inter hoje, nesse momento, está 5 pontos na frente do Grêmio e aí, para decidir no Beira-Rio, é uma grande tendência, caso, né, haja o Internacional na final e, de repente, até o Grêmio, né, um eventual Grenal aí, de novo, pelo estadual. Eu quero te dizer o seguinte, provavelmente o Lucas Alário e o Ener Valencia não estarão em campo. Eles estarão talvez do banco, mas eu acho que mais aos cuidados do departamento médico. Porque o Alário saiu ontem no intervalo com dores no posterior da coxa e o Ener Valencia sente o tornozelo, né, naquele carrinho do Bustos no aquecimento do Grenal e também depois, né, ao longo do jogo, quando ele teve uma pancada do Kahneman. Outro que deve daqui a pouco dar lugar para outros jogadores, talvez até mais jovens, é o Arangues e também o Alan Patrick. Daqui a pouco o Gustavo Prado pode aparecer, o próprio Bruno Henrique, né, que é meio que um motorzinho ali, o Lucas ainda sempre diz, né, que é o dublê de Arangues, o Bruno Gomes. Então outros jogadores até que não foram para a viagem, né, ao Nordeste, como o Luiz Adriano, o Campanharo, o Depena, daqui a pouco podem fazer aí a partida também, porque lá no Gauchão não faz diferença eles estarem em campo ou não, justamente, né, pelo fato de que não prejudica negociações, né, com clubes do Brasil e tal, enfim, agora para a continuidade da temporada, tá? Eu falei nos donos da bola e quero recuperar com vocês aqui o seguinte, tá? O Internacional está preocupado com o Rocher. E o próprio Kudê falou sobre isso, né, ao final do jogo, respondendo uma pergunta do Jairo Vinck de que o que tem o Kudê, o Rocher, né? E o Kudê disse, cara, ele não se recupera.
O organismo dele está além do que deveria. Ninguém sabe ainda o que dá para dizer no sentido de, ele vai nesse momento estar pronto, ele vai estar nesse momento recuperado. Só que já tem um zoom dentro do departamento médico de que ele poderia pegar e corrigir o problema da fissura na costela com uma cirurgia. É claro que ele não quer fazer, o próprio departamento médico do Inter não quer fazer, e ele estaria disposto, sei lá, de jogar com dores ou não estar 100% ao longo da temporada, porque também tem a Copa América no meio do ano e ele não quer perder isso, né? Vale destacar, se a gente pegar e lembrar de tudo que aconteceu, isso lá contra o Fluminense ainda pela Libertadores, que ele tem a lesão na costela. Depois dessa lesão na costela, ele continua jogando com dores, inclusive faz o Grenal, né? Descontado e tal, não estava 100%. E aí disseram para ele o seguinte: nas férias tu vai recuperar, porque tu vai tomar ali os analgésicos ou outros remédios mais para a questão da cicatrização, e aí quando tu voltar em janeiro tu vai estar bem 100% voando. Beleza, só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Logo na primeira semana em que ele treinou com o grupo, ele já voltou a sentir dores e isso é um complicador. De repente, seria feita a cirurgia para botar um pininho, alguma peça de metal que colhe, né, o tórax, ali a costela, a ponto de não sentir mais dor. Ele revelou já para os repórteres na Zona Mista, uma vez um bate-papo com ele, na Zona Mista, dizendo que tinha dores para movimentos, para quando recebe bola, ou até mesmo para alguns encontros, né, alguns choques um pouco mais fortes. Então, o Rocher é uma grande preocupação. Um dos motivos que o Inter não está contratando qualquer goleiro, né? Ele quer um goleiro para titularidade, um goleiro que seja mais experiente que o Antony, um goleiro que a gente saiba que ao longo da temporada não vai ter problema, né? Ou que não vai dar problema para os jogos mais importantes. Não que o Kehler, não que o Antony não tenha o apreço da direção, a confiança da direção. Falei sobre isso, né? Inclusive são 7 jogos sem tomar gol em 11 que o Inter teve na temporada. Mas o jogador ainda precisa de muito mais estofo, né, para encarar decisões como Copa do Brasil, daqui a pouco Sul-Americana, o próprio Campeonato Brasileiro, né? E o Inter não gostaria de esperar até o meio do ano para então suprir essa vaga aí deixada pelo goleiro titular aí, caso venha a fazer sim a cirurgia, tá? E a exigência do Werder Bremen. Pela primeira vez, os diretores do clube alemão dizem para o Internacional, ou falam abertamente, sobre um valor que gostariam de ter para liberar Rafael Santos Borré. Isso seria, então, ainda mais uma semana para ter nessa novela acontecendo, mas seria um valor de 750 mil euros, algo na casa dos 4 milhões de reais. Só que daí a gente tem que pensar uma coisa. Eles já têm o salário do jogador, que não vão precisar pagar, né, em março, abril, maio, junho, basicamente. Isso dá um valor considerável. Também tem a questão de o próprio Borré não estar feliz mais lá, a família dele como um todo, né, postando coisas já que desdenham do Werder Bremen total. E o Inter também não quer pagar um tostão, né? O Inter não só não quer, como não vai. Diz claramente nos bastidores que não vai pagar nada para o Werder Bremen nesse sentido. Então vai ser uma semana ainda de conversas que provavelmente vão acontecer entre a direção do Werder e o staff do jogador, mais o próprio jogador, né? Porque tem a Copa América, assim como tem o Rocher que não quer fazer a cirurgia para não perder a Copa América, o próprio Borré, né, quer ficar em ritmo de competição para, no meio do ano, jogar a Copa América também na pontinha dos cascos, né? Então vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda, certamente até o dia 7, que é o último dia aí da janela do Brasil. Vale lembrar, no dia 3, o Werder Bremen ainda tem mais um jogo do campeonato alemão contra o Hoffenheim, e aí sim, né, depois basicamente não tem mais jogos até o fechamento da janela. Depois do fechamento da janela, claro que tem, mas então seria teoricamente a despedida do Borré no dia 3 agora de março, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação para a gente sempre continuar conversando por aqui. Valeu, forte abraço, tchau!